Você já se perguntou o que um profissional de dados realmente faz no dia a dia? E qual que é a diferença entre um analista, um cientista e um engenheiro de dados? Hoje eu vou mostrar para você, vou abrir esse mundo aqui para você nesse vídeo. Bom, se você não me conhece, eu sou o Alexandre, trabalho com análise de dados há mais de 3 anos, estou aqui no mercado digital há mais de 5 anos e trabalho com tecnologia há aproximadamente 10 anos. Eu tô... Hoje eu resolvi trazer esse vídeo aqui para você para mostrar um pouco do que significa cada um desses termos, por que tem diferença, o que é um, o que é outro, aonde que um trabalha, aonde que o outro trabalha, o que cada um faz. Tem diferença mesmo? É tudo a mesma coisa? Então, hoje eu vou abrir um pouco esse mundo para você. Bom, na prática não, na teoria tem sim, tem diferença. O analista de dados, ele é o cara que ele vai estar realmente trabalhando a parte das análises do dados mesmo, assim, né? Pegando o dado que já foi devidamente armazenado, tratado, tudo mais, para poder desenvolver alguma análise em cima disso. Então ele vai estar utilizando ferramentas de relatório, criando relatório, né? Criando dashboard, vai estar utilizando às vezes ele vai precisar fazer algum tratamento ou outro no dado, mas quando eu digo que o dado já foi tratado, é que quando a gente está falando de dado que ele é integrado através de diversas ferramentas, plataformas, enfim, basicamente existe muito dado gerado, né? Uma empresa, seja de qualquer segmento que for, é muito dado que é gerado para ela. Esses dados, eles vêm em diferentes formatos, em diferentes tipos de dados. Então, para a empresa armazenar esses dados, ela precisa fazer um tratamento. Então, quando o analista vai fazer uma análise, esse tratamento já foi feito. Às vezes ele precisa fazer algum outro tratamento, tipo, ele está lidando com uma lista de clientes e somente alguns clientes têm CPF. E o CPF é importante para a análise que ele vai fazer. Então, às vezes, ele vai ter que pegar aquela base de dados e fazer algum tratamento referente a isso, ou às vezes alguns clientes têm ele tem uma lista com o CPF de alguns clientes e tem outra lista que tem em outra tabela, em outro lugar, tem outro relatório que tem o CPF de outros clientes. Aí ele vai ter que agrupar esses dados, vai ter que fazer um tratamento para o relatório que ele está querendo gerar. Então é mais ou menos nesse sentido. São tratamentos diferentes. Então, o analista de dados, às vezes ele vai precisar fazer esses tratamentos, mas a função dele é muito mais gerar relatórios e dashboards e fazer análise em cima desses dados que já estão tratados. O, o cientista de dados, ele já vai avançar um pouco mais nessa análise. Ele vai trabalhar parecido com o analista, mas ele vai usar ferramentas mais avançadas. Normalmente ele vai fazer algumas análises mais refinadas para tentar trazer algumas coisas que na análise simples ali, exploratória, você não vai conseguir. Então, ele vai tentar fazer uma análise preditiva, ele vai utilizar machine learning, ele vai utilizar muito mais coisa de estatística, ele vai utilizar Python, ele vai utilizar alguma coisa assim para tentar fazer alguma previsão, para tentar trazer alguma coisa a mais do dado, sabe? Não fazer uma simples análise do que está acontecendo, por exemplo. Ele vai tentar extrair mais inteligência do dado. Então, essa é a função do cientista, né? Agora, o engenheiro de dados, ele é o cara que vai cuidar da infraestrutura. Ele é o cara que vai montar as pipelines de dados, ele é o cara que vai fazer o ETL, ele é o cara que vai integrar todas as ferramentas. Então, ele é o cara que vai fazer o tratamento principal para que o analista e o cientista possam trabalhar. Claro que o cientista de dados, ele não necessariamente precisa dos dados tratados, porque o cientista de dados ele pode trabalhar com o que a gente chama de data lakes,
que são reservatórios, lagos de dados, onde ele tem é, uma montanha de dados e esses dados eles não precisam estar num padrão, eles não precisam estar organizados, nada assim, porque ele consegue, com as ferramentas certas, extrair inteligência desses dados, mesmo eles não estando padronizados, né? Então ele consegue fazer isso. E o engenheiro, ele é o cara que ele faz esse tratamento aí dos dados, né? Então, basicamente, é mais ou menos isso, assim, a diferença dessas três profissões. Com qual profissão que você mais se identifica? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, falando da prática, o que acontece muitas vezes é que você acaba sendo as três em uma pessoa só, né? Em uma função só. Na real mesmo, é que pelo menos a parte de análise e engenharia de dados é muito frequente que os profissionais acabem desempenhando junto, assim, né? Acabem, tanto a pessoa que monta o dashboard ali, que faz as análises dos dados, gera os relatórios, ela muitas vezes acaba tendo que montar a parte da engenharia de dados, fazer o tratamento, integrar todas as fontes, limpar bem esses dados para poder fazer alguma coisa. Eu mesmo nunca pude trabalhar em uma função só. Eu sempre acabei atuando, fazendo um pouco de tudo. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer nesse vídeo. Foi um vídeo mais curto hoje, só para mostrar aí a diferença dessas três profissões, para falar um pouquinho da prática, de como isso acontece. Comenta aqui no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, tô trazendo vídeo todo dia aqui sobre análise de dados, sobre o mundo dos dados mesmo. Eu preparei também um e-book para quem está começando na área, se você está começando na parte de análise de dados, ou na engenharia de dados também, se você quer saber um pouco mais sobre como iniciar na carreira, quais são os primeiros passos, o que fazer para ter sucesso na área, é o primeiro link aqui da descrição, é um playbook, né, um guia prático, então dá uma olhadinha aí, confere, acessa esse playbook aí, me diz o que você achou dele, pode comentar aqui, pode mandar no meu WhatsApp, que se você acessar o playbook vai ter o link do meu WhatsApp lá, pode mandar lá, diz o que você está achando e me diz também o que você está achando do canal. Um forte abraço e até a próxima.